A bola volta a rolar no velho continente e para mim é a melhor época, né? Porque tem futebol da Premier League, tem La Liga, tem campeonato francês começando nesse final de semana e a bola tá rolando em Copas, em outros campeonatos. A gente vai falar aqui especial do futebol europeu nesse Na Cara do Gol que tá começando agora. Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição do nosso podcast. Eu, Rafa Bellatini, na apresentação, pedindo já para você deixar o seu like, seu comentário, se inscrever no canal, compartilhar o canal do Gol. E a gente vai falar de futebol europeu, Premier League. É a época, olha, para mim é o melhor momento. Tá começando a Premier League e para mim é melhor ainda porque é a hora que eu começo a sonhar, né? Daqui a pouco eu já desencano de novo, mas a esperança se renova a cada ano. Esse ano é o nosso ano. Estou acompanhado de Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? Tudo bem, olá a todos. E também com muita saudade de ver um pouco de futebol internacional, né? Embora o Mundial ali tenha quebrado um pouco essa expectativa, né? Deu uma aliviada na tensão. E com um convidado especial hoje aqui, o Daniel Oliveira, cara especialista, né, do Playmaker Stats, nosso parceiraço e um cara que entende muito de futebol da Inglaterra. Então, seja bem-vindo aqui no Na Cara do Gol. Obrigado, Rafa. É um prazer. Tenho seguido o vosso podcast. Queria-vos parabenizar pelo vosso projeto. E, espero aqui vos ajudar e dar aqui mais alguns detalhes. Claro que eu sou sempre muito mais virado para os números derivado ao Playmaker Stats, mas espero aqui vos ajudar a tentar descodificar o que é que vai ser desta Premier League nesta temporada. Esse que é bom. Os números, às vezes a gente acaba falando, sim, sensação e é outra coisa. Vamos começar a falar do futebol europeu, que a gente tem o Márcio até falou, essa questão do campeonato mundial mudou um pouquinho a nossa visão, porque mesmo a janela de mercado foi diferente. Abriu uma janela anterior, então alguns nomes... O Alexander Arnold chegou no Real Madrid, a gente não está na expectativa de vê-lo jogar, ele já jogou pelo Real Madrid. O Chelsea já mostrou o que pode fazer. A gente acompanhou essa mudança de time, né? Eu quero começar até perguntando para você, Massa, qual que é o time que você acha que se reforçou de uma forma melhor nessa janela? Primeiro, eu tenho achado a movimentação um pouco estranha, fora da Premier League principalmente. Muito pouco movimentado, vamos dizer assim. O Real Madrid, por exemplo, falava-se numa mudança grande. E precisava, né? E para já nós tivemos o Alexander Arnold, que é um baita reforço. Acho que casa muito com o estilo do Real Madrid e com o estilo do Xabi Alonso. Então, muito curioso para ver como é que vai ser o restante da temporada do Real Madrid. Mas eu não vejo um Real Madrid muito mais forte do que na temporada passada, que já teve problemas, e é um Real Madrid que ainda começa a temporada aí com várias questões, né? Gonçalo Garcia, aquele camisa 9 que não tem cara de Real Madrid, mas que está em boa fase, o centroavante em boa fase, né? Mas que eu acho que não dura muito tempo, porque o Real Madrid tem sempre uma cobrança enorme, continua com o mesmo problema de Mbappé, Vini Júnior caçando espaço, e o outro, Rodrigo, que parece não sabe se vai ficar ou não, né? Eu acho que pode ser a grande novidade desse mercado. Se ele sair do Real Madrid, acho que vai ser o grande reforço desse mercado para mim, né? E a defesa, que parecia ter um problema grande na equipe do Real Madrid, a gente percebeu ano passado, trouxe o Huijsen, mas basicamente ele... E o Álvaro Carreras. E o Carreras, mas assim... No Mundial, quando perdeu o Huijsen no jogo, fez falta demais e acabou sendo um problema, né? Sim, sem dúvida, o Dane Huijsen no Bournemouth no ano passado foi sem dúvida um dos centrais de revelação da Premier League. Conseguiu esta transferência para o Real Madrid e já conseguimos ver na Liga das Nações a importância que ele já teve na seleção espanhola. É um central com uma terra idade, mas com uma maturidade e com uma qualidade na saída de jogo. Parece muito irreverente, parece que não se passa nada com ele, não sente pressão e quando jogas no Real Madrid precisas de ter jogadores com características assim, com personalidade e eu não tenho a mínima dúvida que ele vai ser, sem dúvida, um dos centrais de vários anos do Real Madrid, porque... mesmo que o Rudiger agora já é trintão e assim, eles precisavam de alguma renovação. O Carreras também é sensivelmente novo, também é espanhol, teve vários anos na base do Real Madrid. Portanto, lateral esquerdo, não é isso? Lateral esquerdo também é bastante interessante. Esse dos três é aquele que se calhar, não quer dizer que não está tão preparado, mas
tanto o Trent como o Dean Huijsen na Premier League é diferente da Liga Portuguesa, obviamente. Portanto, mas eu vejo com boa perspectiva. Claro que o grande problema do Real Madrid sempre vai ser aquele agora, o ataque, como tu referiste. Não sei como é que eles vão conseguir gerir. Um jogador da capacidade do Rodrigo não merece estar no banco. Portanto, eu pessoalmente gosto da Premier League. Estou expectante que ele vá para a Premier League. Estou aqui mesmo Tá na torcida, né? Eu para mim na torcida. é assim, que dê, talvez dê errado. Queria o Rodrigo no Manchester City e você no Arsenal, né? Para mim, honesto, claro eu só que eu quero adorava me divertir aqui nessa. Eu só quero. Eu só adorava quero que ver... ele fosse para o City, mas primeiro eu quero que ele vá para a Premier League, que eu gosto na Premier League que estejam lá os melhores jogadores, que é a liga que eu mais gosto, é a liga que eu acompanho, portanto espero bem que ele consiga essa transferência para a Premier League. Eu adorava, pelo menos. E essa situação que é até engraçada, né? O quanto que a Premier League foi crescendo no gosto, né? E eu percebo que é mundial, né? Não vou esconder para ninguém aqui, tá? O Daniel é português, né? Mas é incrível, né? Como gostam. No Brasil também passou a ser uma liga que você tem cada vez mais torcedores mesmo. E eu tenho até essa brincadeira, tá? O pessoal fala assim, não, mas você fala que torce para o Arsenal. Como assim? Não, eu sofro com o Arsenal, eu fico bravo e irrita meu dia como o meu time no Brasil, né? Que eu não faço segredo. Aí o cara vem e fala assim, não, mas tem cada vez mais torcedores. Saiu a pesquisa de torcida no Brasil e mostrou que muitos não torcem para times brasileiros. A torcida de times internacionais cresce. E aí eu falei, mas vocês da bolha que nasceram no Rio de Janeiro, em São Paulo, em cidades que tem time de futebol que você pode acompanhar do estádio, eu nasci em Presidente Prudente. Eu fui morar em São Sebastião. Eu morava a 400 quilômetros, na melhor das hipóteses, de São Paulo. Para eu assistir um jogo do Corinthians, eu fui assistir quando eu já tinha lá meus 12, 13 anos. Quando criança, eu assistia na televisão. O máximo que eu assistia era na TV Cultura, lá com o campeonato alemão. Já o Daniel assistia o Wrexham? Sim. Eu até queria-vos agradecer por me terem deixado ali o Cascol. Cada um sabe, eu vivi alguns anos, cerca de 10 anos no Reino Unido, na cidade de Wrexham. E claro que eu no Reino Unido torço exclusivamente pelo meu Wrexham. E que agora está na banda, agora não é? Que agora está na banda. Mas eu era adepto antes, né? Mas pronto, não interessa. Mas claro que tenho simpatia, não é que tinha uma simpatia do Manchester City desde que foi para lá, porque eu cresci, adorava o Football Manager e Championship Manager, e então naquele projeto de 2008 eu sei que muita gente não gostava, mas eu adorava aquilo porque eles tinham fundos ilimitados e podiam comprar quem eles quisessem. E na altura, quando eles compraram o Robinho, o Jô, o Carlos Tevez, o Elano, eu adorava aquilo. E então eu sempre tive aquela simpatia. E depois foi crescendo, quando eu fui para lá viver. Só tinha um colega meu na minha escola que era do Manchester City e eu então vou criar aquele laço para ele não estar ali sozinho. Só tinha um, que a maior parte era tipo Wrexham é perto de Liverpool, então grande parte dos meus amigos eram tipo Liverpool ou do Everton ou do Manchester United, e então só tinha aquele colega do Manchester City. E então foi aí que nutriu a minha simpatia pelo Manchester City, mas torcer pelo Wrexham. Esse sofro, no sábado foi uma desilusão, mas pronto, não vamos falar disso. E aí, mas a questão de você torcer para um time internacional, para mim é muito mais fácil, porque eu acho que o que segura a gente no estádio é o estádio. A arquibancada, ver o time ali, você torcer para aquele time. Se é para assistir pela televisão, você vai atrás do melhor espetáculo. Com certeza. E sem sombra de dúvida, né? Na verdade, quando eu assisto TV em casa, quando eu tenho nossas obrigações profissionais, né? As obrigações clubísticas, sim, mas por prazer eu sento hoje para assistir a Premier League. E a Premier League, para minha geração, era uma piada, né? E você pegou isso também. O futebol inglês era ridicularizado. Até isso, eu brinco com o Stephen, que é torcedor do Manchester United, que cresceu com aquela geração maravilhosa de 92. Eu falo, no Brasil tinha os 4 times melhores do que aquela geração de 92 do Manchester United. Fácil. Fácil. Você tinha o Palmeiras da Parmalat, o Vasco com Romário, o Juninho Paulista, Juninho Pernambucano, o próprio Corinthians que ganhou o Mundial de 2000. Nossa, você tinha tantos times bons naquela época no Brasil, e na Inglaterra ainda engatinhava, né? Agora todo mundo quer ver a Premier League, e eu também. A Premier League é o campeonato, como campeonato, é o que me dá mais prazer
de ver, né? As pessoas podem falar a vantagem, às vezes, ser superfaturado. Eu não estou falando de qualidade dos times, eu estou falando de qualidade do espetáculo. Sim. Claro, sim. Os jogos são interessantes, porque mesmo quem tá lá embaixo, na zona de rebaixamento, você dificilmente vai ter um time que joga retrancado, um time fechado. Era até uma piada, né? Quem destoava era o time do Mourinho, que o Mourinho estacionava o ônibus, mas o restante gostava muito de jogar pra frente, de tentar... Ano passado mesmo o City chegou a tomar um susto, começou a perder pro... Leyton Orient, na taça. Então, sabe? Né, aparece um Crystal Palace. O Crystal Palace já começou aprontando pra cima do Liverpool. É engraçado que eu, no ano passado, tive a oportunidade de ver um jogo da Taça de Inglaterra, o Bristol City contra o Wolves, do Vitor Pereira. E só estando lá é que tu sentes. Eles, a qualidade do Bristol City que estava a jogar em casa não era nenhuma. Mas a maneira que às vezes uma falta, uma entrada assim mais dura, a maneira como empolga o estádio, um cruzamento que não tem perigo nenhum, mas às vezes aquele barulho que há no estádio é mesmo diferente, é muito diferente naquele país. Que, como o inglês vive o futebol é diferente. É muito diferente. Isso é fato, não é uma... baba-ovo não, eles vivem o futebol, eles gostam. Você vai assistir jogos de times pequenos em estádios que tem 1000 torcedores e tá lá lotado, tá cheio, o torcedor vai. País do futebol mesmo, que gosta de futebol, eu acho que é a Inglaterra, a Alemanha também gosta muito, o Brasil gosta de ganhar. O Brasil gosta de ganhar. Se a gente conseguisse trazer essa cultura, e eu acho que o brasileiro não gosta só de ganhar, eu acho que falta ali uma cultura competitiva, eu já falei até isso. Se você criar essa cultura competitiva, ele vai gostar de ganhar do vizinho, cria essa rivalidade já tá bom. Sim. Pelo menos, né? Então, falta isso pro futebol brasileiro, é fato. E o Brasil definitivamente não é o país do futebol. Você olha dezenas de países que têm mais paixão pelo futebol do que o Brasil. Sim. O Brasil é só um país grande que gosta muito de futebol, e é um país grande, logo vai gerar muitos jogadores, né? Apoie mais o time menor, o time da sua cidade. Vá ver o time da sua cidade, o time ali, o estádiozinho. Isso é legal pra caramba, é futebol, pô. Não, é engraçado estás a dizer isso porque eu vivi em Inglaterra, não é? Ao sábado, entre as 3 e as 5 da tarde, as cidades quase que estão desertas. A malta vai ao estádio, tem muito essa cultura. Era das coisas que... Ou ao pub, mais... né? Não há porque não há... Nesse não há transmissão, mas sente-se que as cidades mesmo, por exemplo, em Wrexham parece que ficava deserto. Era uma coisa bastante interessante, mas pegando no que tu estavas a dizer, é muito verdade. Porque em Inglaterra, acho que a maneira como tu perdes também é muito importante. Não sei se me faço entender, tipo, a cultura do teu clube, a maneira como tu transmites as tuas ideias para os adeptos. Os adeptos querem sentir paixão, querem sentir que os jogadores gostam de jogar no clube deles, que antes do jogo se calhar assinar umas camisolas, tirar umas fotos, ter assim um bocado de carinho, criar laços é bastante importante, porque na Premier League é muito fácil falar porque a magnitude tem adeptos fora do mundo, mas nestes clubes de comunidade mais abaixo, realmente a maneira como tu perdes é muito importante. É isso, a gente saiu um pouquinho do tema, mas vamos voltar aqui. E eu ia puxar, até o Massa falou que não viu muitas movimentações, e é assim, surpreendente até, né? Tem alguns times que passam por algumas dificuldades. A equipe do Barcelona, por exemplo, queria ir buscar um Iñaki Williams, e aí não consegue fechar a conta, tem essa situação toda. Então o Barcelona, que era um time muito forte no ano passado, agora vai começar a La Liga, claro, ainda muito forte, né? Mas será que eu chego e cravo o Barcelona vai ser tão forte quanto, vai ser melhor do que era no passado? Eu não vi uma evolução nesse time do Barcelona. Eu não vejo evolução, mas o Barcelona terminou a temporada passada bem. E eu acho que vai continuar ali. A questão do Campeonato Espanhol é aquela. Você tem o Real Madrid, você tem o Barcelona, você tem o Atlético Madrid, que não anda muito bem e tudo que eu vejo de contratações também não ajudam muito. Então, é muito desigual, né? É muito desigual. Você tem 2 super times
mesmo com dificuldades financeiras, o Barcelona, não sei como, me parece, sabe, aquele sujeito que compra o carrão e devo, não nego, pago quando puder, o mais brasileiro dos times. deixa na garagem do amigo para não bater o oficial de justiça para pegar, aquelas coisas assim. O Barcelona é meio isso, né? Ele tá lá com o carrão, ninguém sabe como tá pagando, mas tá lá, né? Continua lá com grandes jogadores e deu sorte. Deu sorte de ter um Yamal. E deu sorte também de ter conseguido transformar o Rafinha, que era um bom jogador, num craque. Não sei se ele vai continuar numa temporada de craque, né? Porque até uma discussão que nós temos aqui, nós três discordamos nisso. Rafinha e Yamal para melhor do mundo, bola de ouro. O Rafinha foi muito melhor na temporada. Eu votaria no Rafinha. O Yamal é melhor jogador. Sim. Ponto. Mais talento. Na temporada, o Rafinha foi melhor. Foi melhor a temporada toda. Eu votaria no Rafinha, só que eu disse que o prêmio Bola de Ouro, inclusive, saiu a lista, né? Tem lá os 30 nomes, tem gente que não sei o que tá fazendo por lá, passou ali, mas entre 30, ok. Mas, pra mim, a votação acaba sendo em torno do Yamal, porque no fim é meio que um top of mind, né? Aquela coisa assim, qual que é o nome que você lembra? O cara... E é o prêmio da vergonha, né? O prêmio da vergonha. Todo mundo lembra do Dembélé e pode até lembrar do Rafinha essa temporada. O problema você vai olhar assim, tem a lista ali, Rafinha, melhor do mundo. Rafinha, melhor do mundo. Puta que pariu. Dembélé é aquele lá que não acertava o gol. É aquele mesmo. Vou votar pra melhor do mundo. Tem o Yamal. Ele jogou bem, é bom, não é, né? Eu vou no Yamal, né? Mas tens de votar no melhor jogador. Se eu for votar no melhor jogador, eu vou votar no Messi. Na temporada. Eu vou deixar Messi em primeiro, Cristiano Ronaldo em segundo. Até eles se aposentarem. Eu percebo se dessem ao Rafinha ou ao Ousmane Dembélé, não ficava chocado. Mas o Barça tem sido isto todas as épocas agora. Não sabíamos se vão conseguir inscrever jogadores. Acho que agora estavam com problema se conseguiam inscrever o Marcus Rashford ou não. Vamos a ver. Eu não percebo aquele clube. Eu já nem sei, eu não percebo nada daquilo. Vou dar uma lista de nomes pro Barcelona, porque eu vi uma notícia, o Corinthians está correndo o risco de transfer ban nessa terça-feira, né? Sim. O risco todo que tinha lá, o Corinthians correndo atrás. E aí eles correndo atrás para acertar o Vitinho e inscrever o jogador, porque tava imaginando que ia ter o transfer ban e não ia conseguir. Então eu vou passar uma dica pro pessoal do Barcelona. Tem uns dirigentes no Brasil que são especialistas em dar um jeito de conseguir aquela brechinha que vira ali, vira lá. Mas no Barcelona os caras têm PhD também. Os caras a brecha foi no Mark Ter Stegen, foi naquela ajuste de contrato. É o que é. Mas vai ser... É o Campeonato Espanhol. A 2... Dito isso, para mim, para já, a maior contratação do espanhol foi o Alexander Arnold. Sim, certo. Na Alemanha, eu vejo o Bayer Leverkusen enfraquecido, acabou um ciclo de verdade, fez algumas contratações até interessantes. Borussia não conseguiu subir contra o... Borussia nada. O Bayern de Munique trouxe o Luiz Dias. É a única contratação, mas perdeu o Sané, saiu mais gente. Vai perder o Kingsley Coman para o Al Nassr. Que foi para o Al Nassr, acho que já foi mesmo. Ou seja, é um time que não se fortaleceu assim muito, é quase... Mas ainda nada de 6 por meia dúzia, vai sobrar, ainda é muito forte, mas não vejo assim grandes alterações. Eu acho que a Premier League monopolizou de tal forma o mercado, até porque a Premier League paga muito por jogador ruim. Então, é isso que eu ia falar. Não sobra nem aquele jogador mediano, né? O Milan teve que se contentar em pegar o Modric aposentado, coitado. E eu acho que ainda perguntaram, na Premier League ninguém quer, tipo, sei lá, porque é incrível como tem muito mais dinheiro. E eu lembro que eu comentei aí, acho que umas 2 edições do nosso programa, falando de janela. O valor da Premier League que tinha gasto já em contratações era na casa do 2 bilhões de euros, e o que mais se aproximava era a Série A da Itália, com 700 milhões, sabe? É uma coisa absurda. Só falando de mercado aqui, eu esqueci o Marseille, para não dizer que teve gente aí na França também contratando. O Marseille fez umas mudanças ali interessantes também. Mas o PSG não precisa mexer em praticamente nada, né? Então, aliás, o Marseille que abre o campeonato, eu vou colocar aqui na tela. Tem 4 jogadores ingleses neste momento, o Marseille.
Vou colocar aqui Bastante os nossos interessante. campeonatos. E tem o Roberto De Zerbi, que para mim. Sim, e já tinha uma base interessante, né? Deixa eu Então, deixar em tela cheia. o Marcelli, se eu fosse pensar em alguma possibilidade, que eu acho difícil, de surpresa na França, Eu diria era o que Marcelli, é impossível. entendeu? A surpresa é eles terminarem próximo do PSG. Então, eu pensei, a gente vai fazer uma brincadeira da tier list para falar da Premier League, né? Aí eu pensei assim, será que eu coloco em La Liga? Aí vai ter Barcelona e Real Madrid e o resto tá ali, né? Vou fazer da Bundesliga, o Bayern de Munique e esquece. É quase, o pessoal brincava, né, que aposta no Bayern de Munique, não existe isso, mas seria quase renda fixa. E temos que lembrar que o Bayer Leverkusen reforçou-se para treinador com Erik ten Hag. Eu vou só deixar esta aqui. Pronto, segue. Eu gosto do trabalho do Ten Hag. Eu acho que o Ten Hag, o problema é o Manchester United. Não Sim, mas... qualquer um ali, cara. Comprar um anão, o anão cresce. Vamos ver, não tem então. como, tá? Vamos ver. Mas deixa eu colocar antes os outros comprar campeonatos. o anão, você tá falando de Yamal? O Soteldo. O anão, o Yamal gosta. O Yamal não é anão, mas ele gosta de anão. Campeonato Espanhol começa nesta sexta-feira com o Girona com o Rayo Vallecano e o Villarreal contra o Oviedo. Aí nós teremos o Barcelona jogando no sábado, às 2h30 da tarde, no horário de Brasília, tá? E o Real Madrid joga só depois, ele joga só lá na terça-feira, né? Às 4 da tarde contra o Osasuna. E o Real Madrid teve também no Mundial de Clubes, então atrasou começou mais tarde a pré-temporada. As férias aqui do Real Madrid. O Barcelona não está liberado o estádio novo ainda, né? Eles ainda não... Está com bastantes problemas ainda. Tá tendo confusão lá, então... Bom, ainda começa no outro estádio. Mas ganharam o Roland Gamper agora, hein? Importante. Contra o Como, aí fizeram 5-0. O Campeonato Francês começa nessa sexta-feira com o Marseille, justamente, né, jogando fora de casa contra o Rennes. E o Lyon, o pessoal tá curioso no Lyon. Lyon fez mercado... Eu lembrei do Mônaco, pegou o Pogba, não foi? Foi o Mônaco que pegou o Pogba. E o Eric Dyer, também, que também estava no Bayern. Não, e o que é interessante do Lyon é saber esse novo Lyon, né, que agora é uma nova gestão... Mas vai sofrer. Algumas contratações aí. O nível não é tão forte no francês, mas o Lyon teve que fazer ali alguns ajustes salariais, então não deve vir muito forte essa temporada. Né? Eu só vou falar que aí, de novo, eu tenho que bater palma para a Premier League, porque a Premier League fez perfeito. O campeão abre a temporada, abre o primeiro jogo com eles. Costuma ser assim. Né? Costuma ser Aqui assim. o PSG é o último time a entrar em campo, né? Já no sábado, no domingo, aliás, às 3h45 da tarde, enfrentam o Nantes fora de casa ainda, né? Então, para mim, acho que é meio... Aqui eu tenho muito... Estou com muita curiosidade para ver o Paris FC. Sim. Até por todas as ligações que alegadamente tem, não é alegadamente, tem a Red Bull e isso, e com aquele estádio mesmo próximo do PSG, deve ser muito interessante em dias de jogo, não sei como é que aquilo funciona. E seria bom ver um clássico parisiense. Isso mesmo, né? deve ser brutal mesmo. Estou com alguma curiosidade para ver. Já passei algumas vezes na frente do estádio do Paris FC e parece ser... É um pouquinho diferente, é uma coisa... Eu acho que vai ser legal. Tá aí uma boa curiosidade na Ligue 1 pra gente acompanhar. Eu vou torcer para o Paris FC. Você falou de transferências. Deixa eu colocar aqui na Premier League, só pra gente dar uma amostrada. Jogador ruim que custa caro. Algumas contratações que a gente não consegue entender. Não. O Madueke, 55,4 milhões de euros. Essa é a única do Arsenal que... Ok. Eu acho que entre clubes ingleses há sempre contratações. Daqui para um bocado vais ver o meio do Anthony Elanga também com valor extraordinário. Eu acho que entre clubes ingleses, eu acho que isto também tem a ver com o fair play financeiro da Premier League. No ano passado isso foi claro. O Aston Villa, o Newcastle e o Nottingham Forest, antes do dia 1 de julho, a quantidade de transferências que fizeram entre si de jogadores jovens acima dos 20 milhões foi uma coisa... ajuda aqui, eu te ajudo nessa, exatamente. Aqui. Portanto, eu sinto que há ali uma taxa entre clubes ingleses que fica mais caro. E também tem aquela questão de você ter jogadores homegrown, né? Sim, isso é bastante importante. Que você paga. Sim. O Madueke é um jogador bom, mas é um não reserva, jogador né? ruim.
Vai ter dificuldades em jogar. Então, ele saiu do Chelsea porque ele estava tendo pouco espaço e eu não vejo ele chegando no Arsenal e jogando. Até porque ele joga exatamente na mesma posição que o Saka, né? Então. Ele vai jogar na ponta esquerda? Na ponta esquerda, quem tá na ponta esquerda? É o Martinelli. O Martinelli. Ele e o Martinelli são jogadores diferentes, ele teria que ser adaptado ali. E muito se fala, inclusive, que o Gyökeres pode fazer o Arteta ter que mudar um pouquinho o jeito de jogar. Certo. Né? Gyökeres vem da esquerda também, normalmente. Né? E é um jogador que tem uma característica que talvez faça... O Arsenal estava jogando muito sem esse camisa 9, sem esse matador aqui, né? Por mais que você tivesse lá o Havertz, mas ele tinha outro estilo, é diferente do Gyökeres, então pode fazer... Até porque o Gyökeres gosta muito de jogar em espaço, em esticar jogo, e o Arsenal muitas vezes joga num domínio com o seu futebol, principalmente tem ali outra transferência que vai ser muito importante para o estilo de jogo do Arteta, que é o Martin Zubimendi. Para mim é uma contratação brutal do Arsenal. Muito boa contratação. É a segunda mais cara. Para mim vai ser um upgrade para o Thomas Partey. Com o Declan Rice. Sim, é muito... Eu sei que por causa deles não terem o número 9, o Vitor Gyökeres é sempre aquele jogador que é mais falado, mas para mim o Zubimendi foi uma contratação brutal. E até com relação ao Partey, o Partey era muito importante. No ano passado, o primeiro jogo contra o PSG, ele estava fora, suspenso, e fez falta demais. Certo. É um bom jogador. Mas também já tinha uma certa idade, muitos problemas por agora esses problemas todos. Exatamente novo também, mas deve estar no auge aí. O quê, 28? Não, o Partey já tem 30. Não, o Zubimendi é 25, 26. 26? Ok, então é mais novo que eu achava. Mas e tem não tem um problema fora de campo tão grande assim, né? Sim. Aí a gente vê algumas contratações. Isto aqui em Inglaterra, não te quero estragar a tier list, mas as equipas que estão a lutar alegadamente vão lutar pelo título, já fizeram grandes contratações. E o meio de tabela ainda está assim um bocado, acho que estão à espera de ver os restos dos Chelseas. Tem esse detalhe. Veja bem, essa aqui é uma das que eu não compreendo. Gittins, 65 milhões. Sim. Primeiro, o Chelsea não precisa. Depois, é muito dinheiro para um jogador bom. É bom, mas não é um... 65 milhões? Se fizeste o ponto do jogador criado inglês, o Chelsea vai participar na Liga dos Campeões, é preciso uma cota de jogadores ingleses. Está aí a explicação. Está bem. É um talento, ele é muito talentoso. Também não concordo que vá lá aquele valor. Mas o Chelsea já tem muitos parecidos, né? E você pega o Estevão, por exemplo, o Estevão é muito superior a ele. O Kendry Pais ainda não está pronto, mas é um talento absurdo. A partida vai ser em empréstimo. Então é um jogador que não vai jogar, certo. Porque é muito novo. Ele fez 18 agora? O Kendry Pais, sim, 18 agora, e não está acostumado de todo a esse nível competitivo, mas é um talento também absurdo. O Chelsea é impressionante. O Chelsea, o que fez o Chelsea mudou completamente. Ele começou a temporada passada como um time de Conference League, melhorou ao longo da temporada. Eu acho que já tinha aquele nível Liga Europa. Certamente ele estava muito acima muito acima da Conference League. E durante antes do Mundial e durante o Mundial, o João Pedro faz uma diferença brutal. E já fazia, o Delap já seria uma diferença brutal. O João Pedro nem se fala, né? Tanto é que tem um gol por jogo desde que chegou, né? Deixa-me só dar aqui dizer uma coisa bastante importante. É que muitas vezes nós criticamos a política de transferências do Chelsea. Nestes últimos 2-3 anos tem sido uma coisa impressionante. Mas estás a apontar para as saídas. Sim. Repara que quase todos os jogadores que eles investiram efetivamente podem ter perdido dinheiro ali, mas não é uma grande perda. O que é que eu quero dizer com isto? Eles têm investido em jogadores jovens, mas que eles, durante 2-3 anos pode não lhes correr tão bem, mas o ativo continua ali. Eles nunca perdem grande dinheiro, excetuando o João Félix. E aqui? O Kepa no Kepa, mas o Kepa já foi uma coisa O Kepa já ainda é o goleiro mais caro da história do futebol. Mas é uma contratação que não é desta política. O Kepa ainda é do tempo do Roman Abramovich. Mas o Josbury foi 30 milhões, agora não sei todos os valores. O Noni é que eles fizeram quase 20 milhões de lucro. O Petrovic fizeram lucro. Entendem? Portanto... eles também estão a fazer grandes vendas. Sim. A minha crítica ao Chelsea é porque quando você começa a contratar tantos jovens
Certo. E não dá nem tempo para eles se adaptarem. Certo. Você começa a jogar, você desperdiça carreiras. Certo. Eu acho que é até pior para os jogadores, às vezes, do que para o Chelsea. Mas afeta também o Chelsea. O Chelsea, com o tanto que investiu nos últimos anos, tinha que estar melhor. Vira e mexe. Tinha que estar melhor. Certo. E parece que só põe dinheiro, Vira e mexe, a gente vê lá, nossa, o Salah, né, passa por um lugar e o De Bruyne não é a melhor passou forma, e ninguém não é a melhor forma. Você vê o Real Madrid, que já foi um time que investia ridiculamente em jogadores que não precisava, mudar para pega o Vini Júnior, ele vai substituir o Cristiano Ronaldo. Ele é do mesmo patamar que o Cristiano Ronaldo? Óbvio que não, mas é o jogador que eu preciso, ele vai ter tempo, ele vai chegar lá, ele vai evoluir. Você pega o Vini Júnior, que chegou no Real Madrid, e o que é hoje, que foi melhor do mundo, é o outro patamar. E só foi possível por quê? Porque o Real Madrid colocou ele para jogar. Certo. Né? O Rodrigo chegou lá e joga. Né? Você pega o Arda Güler, o Arda Güler, que é outro talentoso, mas não tinha espaço no elenco, mas tá jogando. Ele tinha Modric, ele tinha um monte de gente na frente dele, tá jogando. Tem alguns erros, acontece. O Renier não virou aquilo que você imaginava, mas pega todos os que eles acertaram. Mas até os erros, eles olham pro erro e falam assim, esse aqui realmente não dá, pronto, vamos lá. Agora o resto, tá lá, joga. O Endrick, todo mundo critica, não sabe se vai ser emprestado, se não vai, se vai ter espaço ou não, mas o Endrick chegou lá e jogou, né? Ele chega no Real Madrid e joga. Esses jogadores todos, eles têm espaço, eles têm tempo para se desenvolver, e você então tá pegando, investindo aquele dinheiro e realmente investindo. Por quê? Porque você investe no jogador, na carreira do jogador, na evolução do jogador. Tem muito jogador desse aqui que vai chegar no Chelsea, bater, e depois vai mostrar que podia ter tido melhor. Ou que é o vai ter caso do De jogador que vai se Bruyne, que eu perder. falei, tipo, são caras que acabam depois voltando e tendo sucesso e que passaram e ninguém E vão se ter importa. jogadores desses que no momento em que ele precisa de tempo para evoluir, ele não tem espaço, né? Não, eu concordo. Mas é a política, às vezes, de sair contratando. É o que tu disseste, direito. o Real olha mais ao jogador, aqui eles olham mais ao ativo, aquilo que ele pode proporcionar na equipa, mas também numa futura venda. E no coletivo. Neste momento, para que você vai contratar esse jogador? Porque eu preciso, porque eu quero alguém para compor elenco, se eu vou apostar no futuro, e se ele não jogar, não adianta, Por não isso vale que eu a pena, acho que né? a contratação do Mbappé ela foi na hora errada. E ela devia ter acontecido antes. É mais ou menos o Griezmann no Barcelona. Eu faço a comparação muito. Teve uma chance, não quis, teve outra chance. Quando passou o momento, trouxe. E aí desandou um pouquinho. Concordo. Né? Concordo. Eu queria destacar que o Grealish, né, que foi um investimento de 100 milhões de libras, certo. Né? Que agora está emprestado aí. Vai ter, se calhar, a liberdade que não estava a ter no Manchester City, no Everton, vai ser o craque. Vai pegar naquilo. E em casa nova, né? Isso é uma das coisas. Este ano da Premier League, o Everton é um clube muito querido em Inglaterra, com o novo estádio. Espero que tenham muito sucesso este ano. E o Caraz lá, hein? Lembra o Flamengo aqui. Teve a segunda metade da época, teve muito bem no Everton, muito bem. O Fulham mais ainda vai modesto saber, aqui. O Fulham é um dos times que está esperando. Está esperando. Eles falam do Reece Nelson do Arsenal, que já no ano passado, e falaram muito também andam a falar muito do Sterling. Não sei, vamos ver. Aí nós temos aí o Leeds também com algumas, o Lucas Perry chegando por lá. Liverpool, queria falar que o Liverpool, esse que pode ter mais um, esse aqui investiu bem, hein? Wirtz com 125 milhões de euros, e agora ainda está na história do Isaac, já chegou a oferecer 110 milhões, o Newcastle rejeitou, e eu tenho a impressão que por toda a novela que seguiu, se eu sou o Liverpool, hoje eu não ofereço 110 não, hoje eu ofereço 105 pelo menos. Sim, sem dúvida, pois, porque hoje o Isaac, estou a ver muita vida complicada ele voltar a jogar pelo Newcastle. Hoje em dia eu também não percebo qual é estas situações que acontecem no futebol, tipo, olha, estou interessado em ir para outro clube, não treino. E não jogo. E então, foi as pessoas não pagam. Tu não assinaste um contrato e não estavas contente quando eles te pagam todos os meses? As pessoas. Os clubes... Se eu fosse o clube que contrata o jogador e ele faz isso, normalmente os clubes até pedem para eles fazerem isso, ou os agentes e tal. Mas se eu sou o clube, eu desisto da contratação. Eu não quero ter jogador. É aquilo que você falou do como perder. Eu acho que o jogador que eu quero no meu clube é um jogador que não faz isso, porque quando ele sair, né? Se amanhã a grama do vizinho for mais bonita, ele vai também vai fazer. Quem faz com um, faz com dois. E agora está a começar a ser uma coisa recorrente. E agora vem o Isaac. Chega e acaba sendo
reserva do Ekitike. E aí, o que o Isaac vai fazer? Vai forçar a transferência no ano seguinte? Vai custar quanto? 50 milhões? Eu sei que esses clubes eles têm dinheiro para jogar fora, mas é uma coisa que também não entendo. E não faz sentido só num momento em que o Isaac tem 25, 26 anos, fez uma época brutal. O Newcastle está num momento crescente na história do clube, especialmente nestes últimos 2, 3 anos. Vai jogar a Liga dos Campeões. Eu não entendo. Você pode ser o destaque do time numa Liga dos Campeões. Não tens tempo ao ano para ir para o Liverpool? Nesse caso é puramente dinheiro. Falta o salário o Newcastle não consegue aumentar os salários. Certo, mas... E pronto. Mas conversa com o jogador. Sei lá, conversa com o pessoal. Exato. Tentam acertar o ordenado. Premiação. Ele por acaso foi ver, falta-lhe 3 anos de contrato. Passa um ano, tem 2, ainda mais poder negocial vai ter com o clube e negociar uma transferência. Não faz absolutamente sentido nenhum. Mas tem quase, como está, ele vai ser transferido. Eu lembro de uma época que tinha dirigentes mais, vamos dizer assim, polêmicos e fortes que deixavam o jogador, tá bom, você não quer jogar, então passa o seu ano. A lei do passe, que acontecia bastante, depois consagrou nomes como Gislaine Nunes, né? O jogador era encostado no canto lá, ficava preso. E pronto, isso aconteceu com um jogador que agora está no Corinthians, com o André Carrilho, não renovou o contrato com o Sporting na altura, e na altura tinha acertado com o Benfica, e ele de outubro até ao final da época não jogou em Portugal. Foi na primeira época de Jorge Jesus. O Elton no Vasco da Gama, ele tentou forçar a transferência lá com o Eurico Miranda, teve um atrito com o Eurico Miranda, e ele deixou o Elton simplesmente encostado até, e só aceitou transferência quando foi pro União de Leiria, se não me engano. Sim, foi para o Leiria. Mandou ele, tipo, então você quer, vai pro pequeno lá, porque eu não vou te deixar ir para clube grande nenhum do Brasil. É até interessante trazer esse outro detalhe, só que é mais uma vírgula que eu vou colocar aqui no programa, porque a FIFA vai enfrentar um problemaço agora aqui com um processo que está acontecendo na Europa, com relação ao jogador pedir a rescisão contratual. Eles estão querendo que os jogadores da União Europeia entendam como um profissional normal. Claro. Então, você pode romper o seu contrato sem motivo, eu quero romper, e ir para outro lugar, né? Então, teve um ganho e agora uma associação de jogadores entrou. Então, isso aí para a FIFA pode ser... Acho difícil acontecer porque são contratos, isso mudaria também os contratos, né? Então. Os contratos deixariam de ter tantos valores tão exorbitantes também, né? E acho que os jogadores não querem isso, porque eles ganham sempre comissão, os agentes, os jogadores, por essas transferências, né? Então acho complicado. Rafa, só aqui uma pequena nota de Liverpool. Florian Wirtz, potencial para ser o melhor jogador da Premier League nas próximas épocas. É muito bom jogador. É muito bom jogador. E o Frimpong é um jogador é um lateral muito ofensivo, diferente. É um trend. É diferente. É quase um trend. Ele é mais rápido. Certo, é muito mais e rápido, mais ofensivo. Sem dúvida. O Trent tem um melhor toque de bola. Sim, concordo. É um pouco diferente. O Kerks... E conseguiu vender o Darwin Núñez. Não conheço tão bem para assim, dizer. O Andy Robertson, para mim, é um dos melhores laterais esquerdos da Premier League dos últimos anos. O Milos Kerkez tem muita qualidade, ainda é jovem, tem 22 anos, portanto, mas tem um grande cruzamento, tem muita qualidade. Vai ser um ótimo vice-campeão da Premier League. E não perdeu ninguém importante. Perdeu o Darwin Núñez, não faz falta, e o Luiz Dias, esse talvez faça falta, mas com boa reposição, né? Sim, acho que tem gente o suficiente lá. Eu só estou esperando aqui, aí eu vou mandar um abraço pro meu amigo Francisco De Laurentiis, que fez essa previsão há muito tempo, e eu acho que ele está cada vez mais próximo de acertar, que talvez o Salah volte a ser uma coisa que era um Salah pré-Liverpool, né? Porque eu tenho um tweet muito clássico no Brasil que roda sempre, né? Que quando ele foi contratado, o Chico acompanha muito o futebol italiano, e aí ele falou, bom, contrataram o Keno africano. E foi aquela temporada que o Salah arrebentou e foi. Mas agora eu acho que... o Keno ganhou Libertadores logo depois. E os dois... Ele falou, tá vendo? Eu falei, acertei, ó. Uma das grandes polémicas no ano passado do Liverpool foi a renovação de contrato do Mohamed Salah. E os números dele, após a assinatura, foram chocantes.
Ele estava com 10 jogos, estava perto de bater vários recordes e conseguiu bater o de goal involvement. Teve 47 do Alan Shearer e do Andy Cole, mas teve mais do que tempo para bater esses recordes, não conseguiu. Vamos a ver. Vamos a ver, porque é um Liverpool diferente, porque o do ano passado é um Liverpool ainda muito de Jurgen Klopp e este ano já vai ter um toque mais de Arne Slot, portanto eu estou com alguma curiosidade também. Eu estou com uma curiosidade, mas eu também tenho um medo grande nesse nível. Eu também. Sabe? Porque eu acho que ele defensivamente não vai ser tão forte quanto foi na temporada passada. E digo mais, o Van Dijk é um jogador de altos e baixos, apesar das pessoas falarem muito dele, porque no auge o Van Dijk é daquele... É brutal, dos melhores centrais que eu vi na Premier League. Indriblável, né? Mas ele não se mantém sempre no topo. Ele no domingo não teve uma grande exibição. No domingo. A exibição dele foi grotesca. Né? Então o Van Dijk tem isso, lembrem disso. E ele não fica mais novo. Eu acho que aqui não é só o problema dele ser momentos ruins. É que o tempo passa e aquele jogador que é insubstituível, porque se você tira o Van Dijk, que zagueiro você vai contratar para manter o nível? Porque quando cai o nível do Van Dijk, o Liverpool sente. Sim, mas você fala assim, pelo menos eu vou esperar, porque quando ele estiver bem, ninguém passa, né? Agora já começa a não ser assim, né? Quem que você vai trazer? Vamos ver. Estou curioso com esse time aqui. Destacando que as contratações elas não têm as do Mundial, né? Já tinha se reforçado para o Mundial. Maiores, né, do City, né? Mas eu estou curioso para essa equipe do Manchester City. Agora parece que está resolvida a situação do Guardiola com o divórcio mesmo, né? Então parece que afeta também. Foi algo que afetou. Vai lhe correr bem agora. Né? Mas aí eu não sei o que vai acontecer com o Guardiola. Tá solto no mercado, né? E é um time que foi a decepção ano passado, né? Foi. Eu penso que, pronto, a perda do Rodri, eles não querem associar a má temporada à lesão do Rodri, mas efetivamente tem que se associar. Para mim, o grande problema do Manchester City no ano passado foi os problemas na transição defensiva. É um clube que as equipas do Pep Guardiola jogam nos últimos 30, 35 metros do campo e eles tinham jogadores como Kyle Walker. Eu sei que muitas vezes falam do Kyle Walker, mas o Kyle Walker é um jogador fundamental neste aspecto do Manchester City. Rodri, que facilmente conseguiam fazer uma transição defensiva bastante efetiva. Naquele período pós o Rodri se ter magoado, há aquelas 4 derrotas que foi as primeiras do Pep Guardiola, Brighton, Bournemouth, Sporting e um jogo da Taça da Liga. Mas quem teve a oportunidade de ver esses jogos viu que foi esse o Gyökeres fez o que quis. Sim. Nesse jogo, nesse aspecto. No Brighton, no jogo do Brighton, exatamente igual. O Bournemouth é muito agressivo nas transições ofensivas com o seu tridente de ataque. E sentiu-se isso. Eles não conseguiram dominar e depois é o que é bastante importante em todas as equipas do mundo, que é a confiança. A confiança foi descendo, foi caindo e o clique aqui é a confiança a voltar. Porque se estes rapazes voltam a ter a confiança e a tal segurança na defesa, para mim são sempre os maiores candidatos ao título. Não tenho a mínima dúvida disso. Porque no ataque está lá tudo. Tem. Mas eu... Aí teve muita lesão do Haaland, perdeu muitos jogos também. Certo. Você não tinha que... Mas agora eu acho que não faz tanta falta. Faz alguma falta, mas não faz tanto porque tem muito poderio ofensivo. Certo. O que me preocupa nesse Manchester City é o Rodri. Certo. É o Rodri. Sim. Por quê? Porque o Guardiola ele sempre teve esse problema na carreira dele. Talvez seja o único problema que ele tem na carreira dele. Ele gosta de trabalhar com um elenco muito curtinho. 16 jogadores para aí que revezam muito, né? Então, quando você tem problemas de lesão, você tem um elenco curto e ele tem que apostar na base. A base do City tem cheio de jovens jogadores também interessantes, né? Então, esse não seria exatamente o problema. Mas quando você tem essa transição, o Rodri é um jogador fixo. É o cabeça de área, né? A gente fala tudo volante hoje. O cara joga quase de camisa 10 e é volante. Todo mundo é volante. Então, o que o Guardiola tinha para substituir o Rodri? Ele fazia o quê? Ele botava o quê? O Kovacic? Kovacic, o Bernardo jogava lá muitas vezes. Kovacic. Não vai funcionar, não adianta. Aí vem aquele momento Guardiola Diniz, entendeu? Fernando Diniz, cabeça dura. O cara tem dinheiro pra caramba, não tem um substituto pro Rodri. O Kovacic não é um cabeça de área, ele é um meia central, ele pode ali fazer um duplo pivô e tal, né? Um duplo cabeça de área, mas ele não vai dar aquela cobertura pra um time que tá sempre no ataque
e que tem que ter uma cabeça pensante olhando para frente. E eu acho que eles ainda não né? têm esse jogador. O Kovacic não tem. Não então, eu acho que o City É a contratou diferença. de forma espetacular e não viu o maior problema. Continua apostando no Rodri. Então, se o Rodri estiver bem... E aliás, está fora. fora. Eles estavam a confiar que o Rodri recuperasse, mas o Rodri foi agora anunciado que só volta em setembro ou outubro. Eu acho que o Rodri é o outro falta essa peça. que, assim como o Van Dijk, eu acho que já passou, porque ele teve um problema físico muito grave. Ele é um jogador grande, ele é um jogador que nunca foi rápido. Então, quando você tem um problema de joelho, um jogador pesado... Vai fazer 30 também, agora. E que já está chegando numa idade da carreira que começa, embora cada vez mais joguem até mais tarde, eu acho que é complicado, muito complicado. E eles tinham que ir atrás, para mim, de um cabeça de área. Um cabeça de área ruim, não importa. Um cabeça de área para ser substituto. Só precisa o quê? Ter um pouquinho de visão de jogo, saber jogar de frente pro gol e não ficar com essa coisa de querer subir demais. O Rodri não sobe demais, ele sobe sempre olhando, observando o time na frente dele. Ele sempre mantém ali aquela posição. Você tem gente de qualidade já naquele meio. Então tira a bola e passa para quem tem qualidade perto. Né? É só fazer esse primeiro passe e relaxa. Se tiver um bom passe final e uma finalização boa, ótimo, melhor. Mas ele só não precisa perder a bola. Ali tem que ser um cara que seja seguro, que não perca... Porque o Rodri não perde a bola, é muito raro, né? Então tem que ser esse cabeça de área que se distribua o jogo e não perca a bola. E olhe de frente, não fique com essa tentação de querer subir demais e aparecer ali na área, né? E agora eles trouxeram o Reinders, tem o Sherrick também. Eu gosto das contratações. Eu acho que vai ser um time melhor. É melhor do que o ano passado. Fez contratações estupendas. A questão mesmo continua sem o substituto para Rodri. O problema lá, o essencial, é o que eu falei do Real Madrid, né? Também foram buscar o lateral esquerdo, o Aït-Nouri, que também foi importante. O Aït-Nouri é muito bom também, mas novamente, é um jogador excelente para o quê? Para subir ali pelo lado esquerdo. Ele tem muita qualidade na parte defensiva. Mas para fazer a transição defensiva... Concordo. Sim, vamos ver. Não é tão bom. Até porque ele no Wolves jogava num 3-4-3, em que ele era o esquerdo, só tinha muita propensão. Ele era quase um ponta esquerda ali. Ele era quase um ponta esquerda. E o Wolves subiu com João Gomes e André, novamente. O André ali fazendo essa função que o Rodri faz. Sim. Não são jogadores iguais. O João Gomes não faz tão bem essa função. E aí o Aït-Nouri subia porque tinha essa cobertura. Né? Curioso também com esse Manchester United, né? Porque é um time que não tem outra foco a não ser disputar a Premier League. Outros times já se aproveitaram disso. Certo. O Chelsea, no ano passado, a Conference League conseguiram geri-la bem para ganhar. Quase que os jogos da fase de grupos eles usavam só miúdos. Claro que não é neste sentido, mas eu lembro-me perfeitamente no primeiro ano do António Conte, no Chelsea. Foi o último ano do José Mourinho. Na segunda passagem, que não lhes correu muito bem, eles ficaram tipo a meio da tabela. Depois no ano a seguir o Conte só tinha a Premier League e são campeões. Obviamente não é o que vai acontecer com o United, acho eu. Não, mas pode ficar mais perto do Arteta mesmo, quando pega o time fora da Champions League sem disputar, e aí vai lá. Vamos ver. É assim, eu tive a oportunidade de ver 2 jogos do Manchester United agora na pré-época, na pré-temporada. A reação à bola, a maneira como eles... quando perdem a bola, aquela energia parece estar lá, mas ainda aqueles passes de juvenil também continuam lá. É que, não sei, eu acho que ele está aos poucos a moldar o plantel à sua imagem, mas ainda falta ali 2 ou 3 peças que precisam ser alteradas. A gente ainda vai falar isso, mas acho que o Manchester United melhorou, não vai ser o desastre que foi ano passado. Isso. Também é difícil. Mas 77 milhões no Não Belmo. Um Belmo tem números estupendos. 76 pelo Sesco. São bons jogadores. 74 pelo Matheus Cunha. 74 pelo Matheus Cunha. São todos, não estou criticando esses jogadores, são bons jogadores. Valem isso? Obviamente que nenhum deles vale metade disso. Não, eu acho que o Sesco, ele... que assim... Pro United convencer um jogador a jogar por eles agora, ele teria que oferecer alguma coisa a mais também. O Sesco e o Belmo jogam que posição? Mas... Mais ou menos a mesma, né? O Belmo pode jogar mais... Não, o Belmo é ponta mais direita, com o pé esquerdo para entrar. É mais parecido com o Salah. É mais com o Salah. O Belmo é mais um Salah. Até porque ele também é esquerdino.
E até houve uma estatística qualquer que eu Ainda vi. tem o Tem números Rochefort, muito né? parecidos com o Rodri em vários parâmetros estatísticos. O Sesco é mais o Físico, é mais número físico, 9, o sim, físico. é. E o Embora Sesco... goste de sair também da área, tá? Mas Certo, mas sim, é mais... E o Sesco, pronto, tem 21 anos. Sim. É daquelas... A do Sesco eu entendo. Até porque, pronto, o Sesco estava a ser relacionado com outros clubes. O Arsenal que pensou, o Liverpool já Exato, olhou, outros certo. times já olharam. Né? O Mbeumo e o Mateus Cunha é a tal taxa Premier League. Também está ali. o Matheus Cunha... A tal taxa eu Premier sou- League custa mais um bocado. Somos os dois críticos do Matheus Cunha, mas essa temporada passada... Era isso. Eu acho Ele que o foi- Mateus Foi muito Cunha bem, foi mas delicioso no ano 74 passado. milhões, É muito- eu acho muito que dinheiro, é muita grana. Né? Que É muito muita... E novamente, eu não sei se é o que eles precisam, né? Porque o Matheus Também. Cunha funcionou muito bem, o quê? Com liberdade para jogar ali atrás de um centroavante, mas mais centralizado, né? Não sei se ele vai ter essa liberdade para jogar no Manchester United. Eu acho não que sei. vai, porque o contexto desta equipa vai ser com o Dorgu, com o dinamarquês que eles contrataram Sim, sim. em janeiro do lado esquerdo, em que o Dorgu vai fazer muita ala toda. E então eu Mateus sinto Cunha que o Matheus vai ter ali cair pra aquela esquerda, mas liberdade para fazer centralizado, centralizado. Eu sinto que é ok. isso que vai acontecer, porque o Amad Diallo vai fazer a ala direta, apesar dele ser extremo, vai fazer, e o Mbeumo e o Mateus Cunha vão fazer muito, fazer jogo interior, né? Eu tenho Jogo. curiosidade com relação ao United, porque eu acho... 3-4-2-1. É um- mais ou é, menos sim, assim, sim. né? Porque eu acho que o Ruben Amorim, ele é um bom treinador. Ele é muito bom Ele treinador. é muito bom treinador. E eu tinha até muita discussão no ano passado, né? sobre... Eu não consigo compreender Então, como vocês acham isso. ele é Mas muito bom treinador. O Ter Stegen não teve... Mas o o- Ten Hag não teve metade Ele não da pegou- boa vantagem que teve. Ele não começou a temporada. Rubem Para mim Amorim. é diferente quando você começa, você prepara o time, mais o seu molde. Muita reclamação agora, falando assim, tinha jogador vagabundo, tinha não sei o que lá. Eu acho que tem muitos problemas. O Manchester United, ele ultrapassa a questão só de Do qualidade técnico. de jogador. Ele vai para vestiário, ele vai para cima, ele tem uns problemas muito maiores. E eles estão agora a alterar mesmo a estrutura do clube aos poucos. Aquilo vai dar um oxigênio novo ao clube, sempre desde que o Jim Ryan... Pode-se criticar ou não, há muitos adeptos que criticam, mas a verdade é que o projeto do novo estádio, agora as novas instalações no centro de treinos, vai dar uma nova, Gostei um novo daquela ar. torre no estádio. Certo. Mas há umas notícias que estão agora a sair, e normalmente em Inglaterra, quando começa a haver fumo, pode haver fogo, que é o Carlos Baleba, do Brighton, para o Manchester United. E essa contratação, se acontecer, eu acho que vai ser muito importante neste estilo de jogo do Ruben Amorim. Porque é um médio muito energético, com boa qualidade de bola, que consegue estar a fazer aquele box-to-box, aquele jogador atleta que hoje é necessário na Premier League, porque um meio-campo com Bruno Guard, Bruno Casemiro, eu não tenho bem a certeza. Eu não tenho bem a certeza. E o Casemiro também. E o Baleba ia ser mas uma mas boa diferença. essa é outra questão. O Bruno, para mim, o problema do Matheus Cunha é como é que eu encaixo ele com o Bruno Fernandes. Sim, também tenho muito essa dúvida. Como é que Certo. eu vou jogar com os Concordo. dois? Não, um deles vai comer banco. Certo. Ponto. Certo. Bom, o Newcastle também está indo atrás, queria o Sesco e não conseguiu. O Newcastle, eu não entendo. Esse, para mim, é o pior de todos. Eles estavam estão crescendo, tem um time bom, aí vão perder o Isaac e contratam o Elangar. Eles precisavam- Quem vem pro lugar do Isaac? Eles Não, queriam o Sesco. estes jogadores todos que estão aí para todo lado. Eles eles queriam todo mundo. Eles querem todo mundo. Agora estão a falar muito do avançado do Futebol Clube do Porto, o Samu, o espanhol. Fala-se dele. Vamos a ver. Em Inglaterra ou seja, também fala-se muito do Issa, do Brentford. Mas também aí o Issa também é um daqueles que alegadamente também faltou aos treinos, porque está a ver esta... É dentro dessa conversa. Tá no grupo. Mas eu até concordo, porque o Newcastle está a querer vender um avançado por 100 e tal milhões, mas está a ir buscar um jogador quase com os mesmos números por 30. Até é o que está a oferecer, verdade, também. Eu até percebo. Mas é a grife, pô. Você tem que vender a grife, né? Nós temos o Sunderland aí trazendo uma novidade, fez muitas contratações. Eu quero boas, muito ver né? o Sunderland. Eu quero muito ver o Sunderland. Pro nível Não deles, tem, né? Pro nível deles. Eles em veja só. janeiro trouxeram por empréstimo o Enzo Lafay, que é um jogador francês com muita... Ele nem devia estar a jogar na Championship, como estava. E tenho muita curiosidade este ano, em nível Premier League, para ver Eu tenho uma raivinha com o Chaka aqui, eu não vou dar muita ok. moral pro Chaka, não. E quero falar do menor de Londres. O torcedor do Tottenham fica feliz. O Tottenham que tá com uma cara bem diferente, né? Agora saindo
o Son também, você tem algumas mudanças. Esse time tem essa pretensão, esse sonho também de Rodrigo, também fala-se de lá, de ir atrás de alguém. O Tottenham vai brigar por alguma coisa? E também, agora com a entrada do Thomas Frank, também vai ser uma nova vida no Tottenham. Também não sei bem o que é que vai acontecer. Amanhã tem um jogo importante. Eu acho que pode dar bastante confiança para eles na Supertaça Europeia, na Supercopa Europeia, desculpem, contra o PSG. Uma vitória é mais um título para um clube que não costuma ganhar títulos. Dá esta nova energia. Vai ter Liga dos Campeões. Eu acho que eles, até ao final do mercado, precisam de comprar aquele, como nós chamamos em Inglaterra, o statement signing, aquela contratação, especialmente depois da saída do Son. Eu sei que o Kudus foi uma contratação elevada, mas ainda não é bem aquilo. É bom jogador, mas é bom jogador. 63 milhões. É uma contratação bastante interessante, mas até coincide agora com a lesão do James Maddison, que teve uma lesão grave, também vai estar quase a época toda de fora. Portanto, eu acho que eles ainda vão ter que fazer aquela contratação, se bem que na parte final da época passada, o Son já não jogava não jogava tantas vezes, portanto a gente não vai sentir aquela grande diferença, porque o Brennan Johnson já ele jogava. Já era uma imagem. Foi caindo. O Son era uma imagem de um passado, né, que você tinha ali, aquela época. Nós temos uns jogadores crescendo, como o Matt Stell, que ainda não jogou assim. Ele vem em janeiro, é um exato, bom, né? de empréstimo, mas agora foi. O Kudus é um jogador interessante. Vamos ver. O Palhinha é aquele cabeça de área eu acho que clássico, um gigante, forte fisicamente. Pode ser importante para Dá ele. uma sustentação que eu acho que o Tottenham não tinha. Né? Certo. Que é a mesma coisa que eu falei com o City. O Palhinha, obviamente, não tem 1/10 da qualidade que o Rodri tem. Certo. Mas para destruir o jogo e para fazer essa função, ele cumpre bem. Né? E pro Tottenham pode ser também um ponto ali de segurança que faltava. Era um time muito exposto, desde principalmente com o técnico, o Retino? É maluco, né? Ele era maluco completamente, jogava o time todo pra frente. O Postecoglou. Isso. E faltava um jogador ali que fazia esse muro ali é o grande problema do Tottenham destas últimas épocas, acho que é mesmo no meio campo. Mas respondendo à tua pergunta, também é difícil fazerem pior. Se não deixem. Aí é o rebaixamento. Tipo, são os dois que... Mas ainda assim, eu acho que eles ainda não vão estar tipo top 8. Como está a Premier League, não sei. Vamos ver. E é porque este ano tem Liga dos Campeões, outra vez. São mais 8 jogos com um grau de exigência grande. E eu não sei se este plantel tem essa capacidade. E essa Champions League, que depois a gente vai vir a falar ainda quando for... Pois convidem. Para começar, que eu não gosto de novo, a gente vai discutir essa coisa, mas eu acho que a gente ainda não entendeu como disputar essa Champions League. Certo. Porque em alguns momentos você vai achar que tá tranquilo e você pode bobear na última rodada. Tem hora que vai parecer que tá complicado e fica para cima. O melhor é jogar com as reservas nessa fase inicial. O Tottenham não vai fazer isso. O Tottenham, como estes últimos anos, agora estes últimos 3-4 anos, não tem estado tanto. Não vai fazer isso. Eles vão olhar para a Champions. Mas aí eles vão jogar sempre com o que tem de melhor. Eu tenho quase certeza. E... talvez não falte ali, principalmente quando chegar aquela reta final ali do ano, certo. Né, que começa a encavalar um jogo no outro, você precisa bastante. Eu acho que o Tottenham vai ser mais ou menos, tá pior do que o Manchester United, mas vai ser mais ou menos a mesma coisa. Não dá para ser pior do que foi ano passado. E aí nós temos também o West Ham e o Wolverhampton, que levou o John Arias, que começou também fazendo gol. Mas o Wolverhampton perdeu vários jogadores, o Matheus Cunha, o White Nouri, o Sarabia, o Semedo, o Gonçalo Guedes, que não jogava tanto, mas pelo menos compunha elenco. Perde bastante gente. Isso aí, pra mim, vai estar ali no lugar do Tottenham. Falta o jogador para o lugar do Nelson Semedo. Eles foram buscar aquele David Wolf, que é para o lugar do White Nouri, alegadamente. Supostamente. Vitor Pereira, mas o Vitor Pereira fez um bom trabalho. Não? Sim, mas precisa. O Wolves é daquos clubes que tem que ter atenção. Tem que ter atenção. Eles não têm elenco. Eles têm até um 11, assim, os titulares. Até daria para ser, mas o meio-campo deles é bom. O meio-campo com cara brasileira, né? Não, é muito bom o meio-campo. Com Arias agora, eu acho o Arias até melhor jogador que o Matheus Cunha. Diferente, mas é mais ou menos o mesmo patamar, né?
Agora, o que o Matheus Cunha no ano passado também foi muito bem, né? Então, não sei se o Arias vai conseguir replicar isso. Mas o resto do time é briga, muito fraco. a briga volta para o ano passado. E eles estão naquele lote de clubes que eu disse mais cedo. Eu acho que eles também estão à espera de ver o que é que sobra. Podem contratar ali mais 2, 3, mas um lateral direito é fundamental. Fundamental. Nottingham Forest também, né? Contratou o Igor Jesus, o Jair também, levou aí um Botafogo. Já se livrou de algumas contratações que fez no passado. Também é aquele time que está aprendendo com o dinheiro, o que dá para contratar, o que não dá, e aí contrata e manda embora em seguida. Mas eles agora manteram o Morgan Gibbs White, que era a cara da equipa quase. Mantiveram o dono Marianakis, fez todo aquele show para renovar o contrato. Foi maluco, né? Portanto, foi uma troca direta. O Dan Nadoy supostamente vai para o lugar do Anthony Elanga. E eles sobraram a vaga? Sim, então ontem houve essa situação. O Crystal Palace vai para a Conference League e eles vão ficar com o lugar da Liga Europa. Precisa de fazer o statement, mas o Crystal Palace já está... Porque o Crystal Palace já vai jogar para a outra semana um playoff que é preciso para a Conference League, portanto precisava de ser decidido rápido. O Crystal Palace se deu muito mal aí. Eu olho para esse Forest e eu vejo ele na facada. frente do Manchester United e do Tottenham. O Forest, se mantiver, eu não fico muito surpreendido. Tem jogadores de uma qualidade brutal. Callum Hudson-Odoi, grande jogador. E tem estabilidade, né? Morgan Gibbs White, um trabalho. E depois tem uma dupla de centrais absolutamente. Se não foi das melhores da Premier League no ano passado, esteve muito perto no Murilo e no Milenkovic. Milenkovic, central absolutamente, um zagueiro, desculpe. Brutal. Uma grande equipa. O Matt Sells foi o guarda-redes com mais clean sheets, os jogos sem sofrer golos. É uma equipa muito bem estruturada e não fico nada surpreendido que fiquem outra vez à frente do Man United. Eu quero passar, tem tudo no site, você confere tudo lá. Eu quero fazer a nossa brincadeira aqui só pra gente não esticar demais. Desculpa. Mas eu vou passar eu que falo aqui. Muito. Não, eu vou. A gente fala demais, é normal. Eu quero palpite simples. Eu não vou dar palpite de campeão, mas o palpite de campeão do Eduardo Massa. Um só ou posso? Não, eu quero um campeão, palpite de campeão. Um. Chelsea. Você... Eu pensava que ias para o Liverpool, que eu ia dizer o City, mas agora deixas-me aqui, porque imagina, eu acho que o grande favorito é o Liverpool porque é campeão e se reforçou muito bem. Ainda assim, eu acho que o Manchester City, se encontrar a estabilidade que eles não tiveram no ano passado e encontrarem essa tal peça para o lugar do Rodri, para mim é o grande candidato. Para mim vai ser sempre o grande candidato. Se tiverem alguém para o lugar do Rodri, eu botaria o Manchester City. Mas sem alguém para o lugar do Rodri, eu prevejo a mesma coisa que aconteceu ano passado e aconteceu, acho que ano retrasado ou no ano anterior, quando o Rodri ficou muito tempo fora e eles não tinham quem colocar. Depois conseguiram arranjar soluções diferentes, né? Mas perdem-se pontos aí e essa briga vai ser muito forte. Na Copa do Mundo de Clubes já se conseguiu ver um bocadinho que aqueles rapazes, quando estão confiantes e se começam a divertir, amassam. Aquele jogo do Al Hilal foi um engano. Eu não sei quem teve a oportunidade. Eu tive a oportunidade. Aquilo é um engano. Aquilo ao intervalo podia estar 3-4-0. É uma coisa escandalosa. Vão ter o mesmo problema que tiveram no ano passado. Tomaram 4. Certo. Né? O Ederson também não esteve muito bem nesse dia. Pronto. Mas o Bono também estava 1-0. O Bono fez uma defesaça que foi buscar no pé. É isso. Então, o Manchester City se encontrar aquela estabilidade, portanto, o meu vai para o Manchester City. Manchester City. Come on, por isso que eu perguntei. Se fossem dois, eu na verdade vejo 3 candidatos aí. Sim, claro. É 4. Este ano é 4. Esse ano até o Liverpool tem que estar aí. O Liverpool tem que estar aqui. E eu vou te dizer, eu botaria o Arsenal. Esse brigam pela... Não, estou brincando. Eu acho que o Arsenal está no patamar ali entre... Quarta força. É a quarta força. Como eu adoro a quarta força. O Arsenal... que boas lembranças, 2017. O Arsenal, para mim, está um upgrade do ano passado. Agora, dos... Eu acho que voltou a ser... Primeiro, ano passado já estava lá, brigando, certo. né? Então, sim, aliás, ele é vice-campeão nos últimos 3 anos. Então, eu acho que o Arsenal está dando passos e esse ano eu vejo chances reais. Mas a questão é que os outros estão muito fortes, né? Eu acho que dos 4... do Arsenal, né? Eu tô forte, mas os outros parece que... Mas o que eu acho que é diferente do Arsenal
desse ano, eu acho que o Arsenal aprendeu ano passado também, é que o ano passado o Liverpool ele abriu ali, o Arsenal teve alguns problemas. E Físico. quando ele entendeu que ele podia colocar o Merino e fazer uma outra forma de jogar, o Liverpool já estava mais lá na frente. Se tivesse com a mentalidade do ano passado, no ano retrasado, que perdeu o jogador, estava na disputa bem próxima com o City, mas se atrapalhou demais, eu acho que o time foi amadurecendo. Eu achei o time do ano passado mais maduro, sentiu confiança quando venceu o Real Madrid daquele jeito e foi para jogar no Bernabéu de uma forma ali, né? Entendendo o que era. Acho que hoje o Arsenal está com a cabeça mais feita e tem um elenco melhor, um grupo melhor. Eu vejo assim, eu vejo as duas potências dos últimos anos, Manchester City e Liverpool, em decadência e buscando a renovação. Então eles estão no momento de renovação. Tanto é que o Liverpool investiu para ir mais de 300 milhões. Já sim, 200 e tanto para e o City também investiu muito antes do Mundial. Sim. Né? Então são times que estão em reconstrução, apesar de estarem no topo há tanto tempo. E é muito bom você ver essa mentalidade. O Liverpool não deixou entrar no buraco para ir não esperou mudar, afundar de uma vez. Não, pra ele tá fazendo enquanto está acontecendo. Então, por isso esses dois estão aí. Mas eles caíram um pouco. Já o Chelsea e o Arsenal são os dois que estão em ascensão, né? Vinham ali atrás, principalmente o Arsenal, o Chelsea estava muito abaixo, né? E estão em franca ascensão, né? O que eu acho que eu coloquei o Chelsea ali, porque o Chelsea tem um elenco agora muito forte. Né? Mas tens Liga dos Campeões este ano. Também tem essa questão. Vai ter que. Mas o elenco, o Manchester City é curto em alguns lugares, em algumas posições. E quando a gente fala em pontos corridos, a gente sabe que o elenco, às vezes, ganha um melhor elenco, não necessariamente o melhor time, né? E eu acho que o Chelsea está ali com o melhor elenco, o elenco mais largo, pelo menos. Não sei se é o melhor, mas mais largo. A questão do Arsenal é parar de bobear alguns jogos bestas em casa, principalmente. O Arsenal não tinha elenco. O Arsenal não tinha elenco, agora tá com o elenco melhor. Aí enfrentava, sei lá, foi o West Ham, no ano passado foi o West Ham. Foi o jogo que matou quase. E você tá jogando bem, você tem chance de fazer, você não marca. O Arsenal tinha esse problema de marcar. Começou, o Havertz começa a engatar, vai fazendo gol, machuca. Aí vem o Gabriel Jesus, entra bem e até se recuperando, machuca. O Saka também sai naquele momento. Nesse momento que ficou sem os três, que tem que começar a improvisar o Merino ali, né? Encontra o Merino contra o Leicester, foi no jogo ainda, né? Certo. Ele foi marca, perto do Boxing Day ali na altura, nas de cabeça. E de repente dá certo. Eu acho que dos quatro, o Arsenal tem um pormenor, é que é o treinador que está mais pressionado, na minha opinião. Acho que o Pep é intocável, até porque ele já disse que vai sair, portanto ele vai sair e vai sair no final do contrato, que ele já disse. O Arne Slot tem os créditos de ser campeão e o Wes Maresca também está com créditos. Acho que o Mikel Arteta, mais um ano que não lhe corra tão bem, pode tá faltando um troféu. É isso. Faltando a taça. Um troféu, mas queres uma taça da Inglaterra, tem que ser uma coisa forte. Tem que ser Premier League ou ser uma Premier Champions. Champions. Não dá para ser como ganhar a Copa da Inglaterra, já ganhou, tanto faz. Isso aí não importa. Tanto é que eu sou favorável, eu não gosto de Carabao, essas coisas, cara, bota o time reserva mesmo. Se for eliminado, os Carabaos é interessante para os Palaces, para o Newcastle, acho que são troféus. A Copa da Inglaterra é legal, mas é ganhar o estadual. Não, a Copa da Inglaterra eu acho Copa que vale. Fixe, a Copa da Inglaterra é muito fixe. O problema é a Copa da Liga, acaba tornando a Copa da Inglaterra menos interessante. Você já tem um torneio ali que já vai entrar. É um torneio, pra mim, que não devia existir. As pessoas ficam reclamando, o Mundial de Clubes vai ser mais jogos. Ué, vocês jogam Copa da Liga, um lixo de competição. Pra quê? Mas o problema, eu respondo a isso, o problema foi a quantidade, entre aspas, de treinadores estrangeiros que vieram para a Premier League e mudaram a mentalidade da Copa da Liga Inglesa, porque a Copa da Liga Inglesa no século passado era o Alex Ferguson nunca jogava, eu nem sei se o Manchester United do Sir Alex Ferguson ganhou alguma Copa da Liga Inglesa nos anos 90, porque era uma Copa mesmo para rodar, para jogadores jovens. Hoje em dia não. Hoje em dia o United, ou um clube que não vai ganhar a Premier League, está nos quartos de final, deixa-me olhar aqui para a Copa da Liga que eu posso mostrar aqui este troféu. Tinha goleiro da Copa, né? Tinha sempre percebes? O goleiro que jogava aquela Copa. E a Copa da Inglaterra, jogar no Wembley,
tinha muito significado. A Copa da Liga Inglesa era usada para rodar. E hoje em dia não é assim. Eu só tô cansado de Copa da Inglaterra, né? O Arsenal ganhou e pra mim não vai mudar nada. Pra mim é ganhar o campeonato estadual, né? Legal, ótimo. Não é estadual. É estadual. Tem tradição e mais nada. Não tem o peso. Estadual talvez seja mais difícil que ganhar a Copa da Inglaterra. Não. Sim. Pô, estadual? Pegar o estadual de São Paulo, você pegar. Que isso. Muito mais que a Copa da Inglaterra. Eu não gosto disso, eu gosto da Copa do Brasil. Eu gosto das Copas. Eu gosto da Copa do Brasil. Só esvazia. Eu gosto da Copa do Brasil. A Copa é legal, o mata-mata ali. Mas, em termos de troféu. Não, é outro patamar, é óbvio que é outro patamar. É outro patamar, ganhar um estadual. Não é estadual, ganhar um paulista. Faz pra mim. Quem que... A Champions, esses 4 aqui. Nós ficamos ali muito... Quantos vão para a Liga dos Campeões? Este ano é 5 e vai começar quase certeza, como os clubes ingleses têm tido sucesso agora nestas últimas 2-3 épocas, e como está a ser feita a qualificação na Liga dos Campeões, há uma grande probabilidade de agora começar a ser quase sempre 5 equipas, porque existe sempre 2 vagas que vão à Liga dos Campeões, que é dos 2 países que tiveram melhor performance na época anterior. Portanto, no ano passado já vai a Premier League, e eu quase... Não digo com certeza, mas há uma grande probabilidade da Inglaterra nos próximos anos ficar sempre com essa 5ª vaga, quase sempre. Portanto, mas para além destes 4, eu quero acreditar, ia ser um bocado a minha surpresa ali, mas eu quero acreditar que o Crystal Palace, a manter os jogadores como estão, estas 2... era mais fácil responder daqui a 3 semanas, com as contratações todas. Não, mas a gente pode voltar depois a conversar. Mas brigar pela Champions, o Aston Villa vai estar lá, não tenho a mínima dúvida disso, a lutar com o Unai Emery. É pena as contratações que eles fizeram em janeiro, do Asenrio, do Rashford, não terem se materializado em contratações definitivas. Vamos já ver se o Aston Villa vai... Tem o bronca com o treinador. Manchester United... eu acho que o United briga pela... Eu não ponho aí o Tottenham, viu? Eu também não meto o Tottenham. E o United, não sei, vamos ver. Newcastle, né? Eu acho que briga. Eu acho que briga, mas é favorito, não sei. Até porque já tem 4 ali que pra mim estão acima. Eu acho que esses 4 estão muito acima e ninguém ali vai se intrometer nesses 4. Pois é, quem que vai ficar pela 5ª vaga? A não ser que o Newcastle faça contratações que me surpreendam, ele não vai conseguir dar aquele passo. O Aston Villa tá muito abaixo, o Manchester United... tá tentando, né? Tá tentando se reerguer e eu não aposto muito neles ainda, não. O Crystal Palace, talvez? Eu não botaria. Na surpresa. Surpresa, sim. Surpresa. Para mim já não é surpresa, que o que eles fazem se o é Eze brutal. sair também... Não, eu acredito que não vai sair. Eu acho que o Crystal Palace vai... Não sei. Tentar segurar, né? É isso, depende. Eu botaria o Forest, mas também não é assim uma grande surpresa. Surpresa foi no ano passado o que eles fizeram, né? Eu não acho que tem nenhuma surpresa nova aí. Talvez o Sunderland ficar na Premier League seja uma surpresa, né? Sim. Qualquer tem caído, né? As últimas 2 épocas. As últimas 2 épocas, os 3 que subiram da Championship desceram. Então, eu poderia dizer aí... Quem subiu? Foi o Foi o Burnley, o Sunderland e o Leeds. Eu diria que surpresa pode ser 2 desses não serem rebaixados. Eu não sei. O Leeds também tá decente, né? Eu acho que vai ter uma briga boa aí. O Brentford é um time que eu... O Brentford é um clube... que a saída do Thomas Frank, quero ver como é que vai... É um clube super bem estruturado. Sim. O plantel, eles pensam no plantel quase 2 épocas antes. A saída do Mbemo quase que já está um bocadinho assegurada com o Fábio Carvalho, ao pouco. O Igor Tiago também vai ter, o brasileiro vai ter outra preponderância, porque no ano passado teve lesionado. Portanto, em termos de contratações, o guarda-redes para mim melhoraram. Portanto, em termos de contratações, aquilo está mais ou menos segurado. Agora o treinador... Não sei. É o Brentford. É o Keith Andrews. O Arsenal sempre se atrapalha com o Brentford. Impressionante. Acho que é isso. O Brentford é um clube muito bem estruturado. Eu gosto muito, apesar de ser um clube que se calhar não tem tanta popularidade, porque é mesmo de uma zona de Londres, do oeste de Londres. Mas é um clube muito, muito simpático, sem dúvida. Eu tô curioso também de ver a volta do Leeds. Eu gostei quando o Leeds voltou lá e eu tinha aquele carinho. O Leeds é um clássico da Inglaterra. E, desculpa só adicionar, eu meteria também o Bournemouth numa surpresa, mas é preciso ver que eles, agora foi o Zabarni que foi para o PSG, a dupla de centrais. A defesa, né? É assim, perderam a dupla de centrais, já estava lá o Senesi, o argentino, e vão agora buscar um central ao Lille,
que é Bafodé Diakité, acho que disse bem, que já está aí para a Inglaterra e supostamente é um grande central. Honestamente, vi uma vez na Liga dos Campeões, mas não tenho bem a certeza. E perderam o Milos Kerkez para o Liverpool, também foram buscar um lateral francês, o Trofé. Mas o Bournemouth, o Andoni Iraola, eu digo isto, é dos meus treinadores favoritos. Acho que é dos treinadores que em 3, 4, 5 anos está num grande... Então ponham o Bournemouth nas surpresas aí. Mas é isso, daqui a 3 semanas surpresa. convida que eu mudo isto, provavelmente, depende. Eita, o que eu fiz? Não sei. Não faço ideia do que eu fiz, mas eu fiz alguma coisa. Só fechar e voltar. Aqui. Pode ser assim. Tá bom. Então tá lá. E o Forrest? Põe o Forrest ali. Eu sei que não é muito surpresa, mas... mas é uma questão de fazer uma gracinha a mais, né? De repente consegue uma vaguinha maior aí, Pode subir mais ali, pode tirar um desses aqui. O bom é que a confiança no Tottenham é bem grande e eu já fico feliz por isso. Mas o Arsenal precisa parar de se contentar em ser melhor que o Tottenham, porque isso aqui já por muito tempo não adiantava nada, né? É bom ter a rivalidade, mas não pode ser tão parâmetro assim. Vamos fechar aqui. Fechar o nosso programa. Daniel, primeiro eu vou agradecer muito você. Obrigado, muito obrigado pela presença. Obrigado, foi um gosto. E, claro, todas as estatísticas, tudo mais que você confere no nosso site, também vem ali do Daniel, né? Tudo. Durante o fim de semana, sigam o Playmaker Stats no Twitter, porque nós fazemos acompanhamento live de stats. Vamos fazer já na sexta-feira do Liverpool-Bournemouth. Quem for gostar de números, pode acompanhar no Playmaker Stats. Vou colocar aqui embaixo na descrição já o link X. direto no X Twitter. Twitter que chama. E aí acompanha lá o Playmaker Stats. Massa. Um abraço. Agora a gente entra meio aqui num recesso. Vamos ter um hiato, né? Aí, isso. Vou de férias, né? Fériasinhas, alguns outros compromissos, né? Mas a gente volta aqui com Na Cara do Gol. Você continua acompanhando, vai ter programação do canal, vai ter o nosso diário, o mercado, a gente segue acompanhando. Estou conversando com o Carlos para a gente fazer algumas coisinhas também mais táticas, mais ali, aquele papo mais, né? Aprofundar um pouquinho na tática. Então, já deixa o seu like, seu comentário, se inscreva, compartilhe e valeu. Um abraço.